Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui, amados, para nós estudarmos um pouquinho a palavra de Deus. Estamos falando sobre a batalha espiritual. Essa mensagem tem como título Pedacinho do Maná dos Céus. E dentro do pedacinho do Maná dos Céus eu trago batalha espiritual. O que a Bíblia fala sobre batalha espiritual? Estamos vivendo um tempo trabalhoso, um tempo difícil, um tempo em que nós somos a todo instante desafiado, afrontado, e precisamos conhecer o inimigo que muitas vezes tem se levantado contra a nossa vida. A Bíblia, ela fala sobre alguns acontecimentos, como nós estarmos preparados acerca da batalha espiritual. A Bíblia mostra que existe uma batalha. Que essa batalha ela é espiritual entre os servos de Deus e os servos do diabo. Nós temos um inimigo invisível que nos afronta a todo instante. Todos cristãos ou todos servos de Deus estão envolvidos na batalha espiritual. Então devemos resistir aos nossos adversários, mas não precisamos ter medo dele. Porque Deus é maior, é mais forte do que todos os nossos inimigos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra os seres humanos. A verdadeira batalha, ela é espiritual, é contra as forças espirituais malignas, que têm autoridade sobre o nosso mundo. O mundo em que vivemos, existe algumas autoridades espirituais regendo este mundo e trazendo os problemas para este mundo. Apóstolo Paulo diz: vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Então, irmãos, nós vemos aqui que apóstolo Paulo está falando que nós temos que revestir ou vestir as armaduras que Deus está disponibilizando para nós. Porque nós temos que enfrentar não os seres humanos, não um ser carnal, mas um ser espiritual. Um ser que é conhecido como diabo. O diabo que destrói a humanidade, ele quer destruir a humanidade. E ele não desiste. Mesmo quando uma pessoa se converte, como uma pessoa se torna servo de Deus. Mesmo quando uma pessoa se torna servo de Deus, o diabo ainda tenta contra a vida dessa pessoa. Então por isso precisamos estar prontos para lutar. Mas não lutar contra seres humanos, mas contra seres invisíveis. Aquele que nós chamamos de nosso adversário, ou seja, o arqui-inimigo de Deus. Em 1 Pedro 5,8 está escrito assim: esteja alerta e vigie. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resista-lhe permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então o apóstolo Pedro, ele diz que precisamos estar alerta, estar vigilante. Eu trabalho na área de segurança, meus irmãos. E quem trabalha na área de segurança, ele precisa estar em constante alerta. Porque você está cuidando de patrimônio de outras pessoas. E se você vacilar por qualquer segundo, você pode
acabar deixando que alguém invada o local onde você está vigiando, que você está cuidando, que está sob seu cuidado. Então é uma responsabilidade sua estar alerta, estar vigilante. E como servo de Deus, nós temos muito mais obrigação de estarmos alerta. Porque o nosso arqui-inimigo ele está ao redor. Ele está rugindo, está bramando como um leão. Ele está atento para que se você vier a ficar um segundo descuidado, ele vai invadir. Ele vai invadir não o local onde você está, mas ele vai invadir o seu coração, a tua alma, para te destruir. Ele quer te destruir. E o apóstolo Pedro ele diz que nós precisamos estar vigilantes, usando uma das armas, das armaduras, que é a fé, sabendo que no mundo inteiro nossos irmãos também estão passando pelas mesmas lutas. Nós temos um adversário que é astuto. Ele prepara armadilha, ele arma cilada. Cilada é aquela pessoa que prepara armadilha oculta, por exemplo, e que você não consegue visualizar. Eu vos disse que eu servi o exército e nós havíamos aprendido técnica de camuflagem. Eu fui infantaria é aquele soldado que vai por terra. Ele vai por terra, então ele usa toda a camuflagem terrena para que o inimigo, para que o adversário não enxergue ele, para quando ele estiver já em cima do inimigo, o inimigo não possa reagir, para ele pegar o inimigo de surpresa. E o diabo ele prepara essas armadilhas. Ele age de uma maneira de surpresa para tentar nos destruir. Então nós precisamos saber quem é o diabo. Ele existe, amado. Algumas pessoas pensam que ele é uma metáfora. O diabo ele é um ser criado por Deus, mas ele não era o diabo, ele era criado como um anjo, como um ser iluminado. Ele foi criado por Deus, mas ele se rebelou contra Deus. E ele quer destruir as obras de Deus. Ele quer nos destruir porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Ele induz-nos ao pecado. Ele nos tenta, de toda maneira, nos afastar de Deus. Então ele se rebelou contra Deus e ele foi expulso dos céus. E no juízo final, o diabo será destruído no lago de fogo. Ele não é uma metáfora. Ele não é uma metáfora do mal, mas ele é alguém que existe. Ele não é apenas uma força maligna. Ele é uma pessoa. A Bíblia diz que ele é um ser espiritual. Ele ele foi criado semelhante aos anjos. Ele era um anjo de luz. Ele foi criado por Deus, mas ele escolheu o mal. E por isso ele deixou o seu coração se transformar em algo maligno. E por isso ele está debaixo agora da condenação de Deus. Agora o diabo ele luta contra Deus e tenta destruir as suas obras. Ele tenta de toda maneira destruir a nossa vida. Apóstolo Pedro diz assim: esteja alerta e vigie. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Ele é o nosso inimigo. Ele é o arqui-inimigo de Deus. E ele tenta de toda maneira nos destruir. Então, o diabo, ele não é uma entidade abstrata. Ele é um indivíduo com personalidade. A Bíblia nos mostra o diabo conversando com pessoas cara a cara. Ele tomou a forma de uma serpente para conversar com Eva e enganar a Eva. E pode se disfarçar, inclusive, como anjo de luz. Foi o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ele diz: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjos de luz. Então, amados, diletos irmãos, muitas vezes, por trás de algum acontecimento que nós muitas vezes até achamos ser acontecimento oriundo da parte de anjos,
pode estar atrás desse acontecimento é um espírito opressor, um espírito maligno. O diabo ele vive na parte espiritual do mundo e ele pode inclusive entrar dentro de pessoas e influenciar as suas ações. Ele pode muitas vezes assumir o corpo de um ser humano e levar o ser humano a praticar a própria maldade. A intenção do diabo é fazer com que o ser humano pratique maldade. Nós conhecemos a história dos discípulos de Jesus, que um dos discípulos traiu Jesus, e a Bíblia informa claramente que o diabo entrou, que Satanás entrou no corpo dele. No livro de Lucas, no capítulo 22, verso 3, está escrito assim: então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Então, Judas, ele quando traiu a Jesus, ele já traiu porque Satanás estava habitando dentro do corpo dele. Ele foi o objeto que Satanás usou para atrair a Jesus. Então, ele pode, meu irmão, acabar entrando no corpo do ser humano, porque ele quer ser adorado como Deus. Ele não é Deus. Ele não é um Deus maléfico, não. Ele almeja ser adorado como Deus. O diabo não é Deus. Ele gostaria de ser adorado como um Deus, mas é apenas um ser criado por Deus. O diabo, ele é forte, mas não é todo poderoso. Ele é inteligente, mas não sabe tudo. Ele apenas pode imitar as obras de Deus. O diabo foi derrotado por Deus quando houve aquela luta nos céus, quando ele se rebelou contra Deus. Houve uma luta nos céus. O arcanjo Miguel lutou contra o diabo, e o diabo e seus anjos lutou contra o arcanjo Miguel, mas foi derrotado. Então ele foi banido dos céus. Ele foi banido nos céus e foi lançado sobre a terra, precipitado sobre a terra. E ele passou a fazer da terra a sua habitação e passou a atacar a criação de Deus aqui na terra. Então, a terra, quando Adão e Eva pecou, a terra foi entregue para o diabo e todos os seus exércitos. E Jesus veio para libertar o ser humano do domínio das trevas. Então Jesus morreu e ressuscitou, e ele derrotou o poder do diabo quando ele assumiu o nosso pecado em nosso lugar. Ele morreu se sacrificando por nós. Apóstolo que escreveu o livro de Hebreus, eu não sei quem que escreveu Hebreus, mas ele diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aquele que durante toda a vida estiver escravizado pelo medo da morte. Então, Jesus ele derrotou o diabo quando ele mesmo morre e ressuscita. O diabo já sabe que perdeu. Então, no fim dos tempos, ele será lançado no lago de fogo. Ele pode até controlar pessoas, mas pessoas que se deixam ser controlado. O diabo ele pode controlar quem se deixa ser controlado. Quem vive no pecado, ele dá o poder ao diabo na sua vida. Quem pratica o pecado, aquele pecado, ele pode dar o poder para que o inimigo de Deus, o arqui-inimigo de Deus, use aquela pessoa que está praticando o pecado, porque o pecado vem da parte do diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 3, verso 8. Então, ele pode sim influenciar e controlar a mente de uma pessoa, mas desde que a pessoa dê lugar para ele. Quando a pessoa começa a praticar o pecado, então está dando lugar para ele, dando autoridade para ele assumir o controle da vida dessa pessoa. O diabo também pode enviar seus demônios para causar problemas, mas o diabo não tem poder absoluto sobre as pessoas.
Com Jesus podemos ficar livres do poder do mal. A Bíblia, ele nos informa que Jesus é o grande general vencedor. O diabo ele trabalha principalmente por influência. Ele traz tentação e tenta convencer as pessoas a pecar. O diabo é enganador e é muito mentiroso. Ele mente, ele prepara, ele é chamado de pai da mentira. Jesus diz assim no livro de João 8:44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele é homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Então, amados, você que é servo de Deus, se pratica de alguma maneira mentira, você está dando autoridade para o diabo se apossar do seu corpo, se apossar da sua mente. Você está deixando de ser servo de Deus, você está deixando de ser filho de Deus para ser filho do próprio diabo, porque ele é o pai da mentira. Ele usa de sutileza para destruir a vida de pessoas. Então, essa batalha que nós travamos todos os dias contra os desígnios, contra os desejos do pecado, são a tentação maligna. Quem aceitou a Jesus como seu Salvador está livre do poder do pecado. O diabo já não tem direito sobre sua vida. Com a ajuda de Jesus podemos resistir o mal e rejeitar a sua influência. Resistir o mal, igual o apóstolo Tiago diz assim, portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, não é você que tem que fugir dele. É ele que tem que fugir de você, porque você está usando o quê? A palavra de Deus. Você está se revestindo do Espírito de Deus. Você está recebendo da parte de Deus seu revestimento para vencer o mal. Então, ele não gosta quando alguém aceita Jesus e ele quer causar danos. Por isso é muito importante você vestir as armaduras de Deus para resistir aos ataques maléficos. Em Jesus nós podemos ter vitória sobre o mal. Existem alguns nomes que a Bíblia dá ao próprio diabo. O nome dele na Bíblia vai ajudar-nos a entender melhor quem é ele. Ele é chamado de acusador. Ele acusa as pessoas, tentando levar as pessoas para o inferno. Ele usa, por exemplo, aquilo que você fez, o seu passado, para te acusar. Na tua mente ele começa a te acusar, dizendo que não há mais solução para você. Ele é também conhecido como Satanás, o adversário, o diabo. Está no livro de Jó, capítulo 1, verso 6, que ele é conhecido como: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Então ele se disfarça. Também ele tinha livre acesso nos céus, mas hoje ele foi expulso dos céus. Ele é conhecido também como Beuzebu, significa rei das moscas. Está em Mateus 12, verso 24. Ele também é conhecido como Belial, significa imprestável, que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 15. Ele também é conhecido como destruidor, que em hebraico é Abedon, ou em grego Apolion, que está em Apocalipse 9, verso 11. E também ele é conhecido como maligno. Não há nada de bom no diabo. Então você deve procurar viver uma vida revestida pela graça de Deus, porque essa batalha que nós temos travado é uma batalha espiritual. A batalha espiritual é a nossa luta contra tudo que nos afasta de Deus. Os nossos 3 grandes inimigos são: o diabo, ele governa as forças espirituais em rebelião contra Deus. Ele age, ele é conhecido inclusive como ladrão. Em João 10, 10, descrito assim: o ladrão vem apenas
para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em plenitude ou em abundância. Então, Jesus compara o diabo como ladrão, aquele que vem roubar a tua paz, aquele que vem destruir a tua felicidade e aquele que quer matar você literalmente. Ele quer que você morra sem a felicidade, sem a paz. É isso o papel que ele faz. E o nosso segundo adversário é o mundo. O mundo está amaldiçoado por causa do pecado e é dominado pelo diabo e tem muitas tentações malignas neste mundo em que vivemos. Sabemos que somos de Deus, amado, e que já vencemos o mundo, né? E o mundo todo está sob o poder do maligno. Eu vos disse que um dos nomes do diabo é o maligno. Então, o mundo todo, ele está sob o domínio deste mal. Então, nós temos que vencer este mundo, aquilo que o mundo nos tenta, nos oferta. E o nosso terceiro inimigo é a nossa velha natureza. Todos temos certa tendência para pecar. E precisamos lutar contra esses desejos errados. Porque os desejos errados, ele nos leva ao pecado. Em livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, até o versículo 17, está escrito assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, nós vemos aqui, amados, que nós temos que viver uma vida espiritual que nos leva a nos afastar de satisfazer a luxúria, as paixões carnais. A nossa velha natureza, ele só almeja as coisas carnais. Então, esses três inimigos, ele pode atuar junto ou separado contra nós. Não podemos culpar tudo apenas que é o diabo que está fazendo. Mesmo quando somos influenciados ou tentados, se pecarmos, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa, porque nós podemos resistir, nós podemos... Não existe aquelas pessoas que dizem assim, eu não venci, não soube lutar, o diabo foi mais forte do que eu. Se você se aproxima de Jesus, se você está em Cristo, você é uma nova criatura, então aquela nova criatura, o inimigo não pode tocar. Você precisa de Cristo para vencer as tentações. Então resistir ao diabo, ele vai fugir de você, rejeitando as suas mentiras, as suas declarações, aquilo que ele traz muitas vezes, te acusando. Você resiste a ele, a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vocês. Está em Tiago, capítulo 4, verso 7. Não nos contaminarmos com o mundo. Devemos escolher obedecer a Deus e não aos padrões do mundo. Os padrões do mundo hoje diz que o padrão de Deus está errado, que hoje aquilo que era pecado agora não é mais pecado. As pessoas dizem agora nós somos modernos, sendo moderno, então o homem pode casar com homem, a mulher pode casar com mulher, nós podemos agora viver segundo os nossos próprios padrões, não precisamos de Deus para nada. Então, isso acaba nos contaminando. O mundo pode nos contaminar com tudo aquilo que é transmitido muitas vezes até pelas redes sociais, ou primeiro televisionada, muitas vezes por programas de televisão. Tudo isso pode influenciar a nossa vida. Então, nós temos que ser atento, amado. Precisamos mudar os nossos pensamentos, submetendo o nosso pensamento a Deus, para que a vontade de Deus se torne a nossa vontade. Nós precisamos, então, estar pronto para vencer tudo que venha a moldar o padrão da nossa vida. O apóstolo
apóstolo de Jesus, ele escreve assim: não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que está em Romanos 12, versículo 2. Então nós não devemos nos moldar ao padrão deste mundo, mas nos revestir da graça e da misericórdia de Deus. Em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5 está escrito: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo argumentos e todas as pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todos os pensamentos para torná-los obedientes a Cristo. Então, se nós estivermos em Cristo, isso vai ocorrer. Vamos vencer a batalha espiritual. A boa notícia, Jesus já venceu na cruz. Jesus derrotou o diabo, o mundo e o pecado. Jesus até derrotou a morte quando ressuscitou. Mas nós ainda podemos morrer. Jesus jamais irá morrer agora, porque ele já é o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro que ressuscitou. Mas um dia todos nós iremos ressuscitar. Por isso a vitória é nossa. Precisamos crer que em Cristo nós somos nascidos. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Então, meu irmão, minha irmã, se você está em Cristo, você é um grande vencedor. Mas mesmo sabendo que já foi derrotado, o inimigo de Deus, ele não desiste. E por isso nós precisamos, amado, estar vestido todas as armaduras. Qual é a armadura de Deus? Então, o livro, ele nos apresenta como sendo o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados na prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, as armaduras de Deus, precisamos dessas armaduras. Além disso, precisamos orar. A oração é muito poderosa e nos aproxima do nosso Deus, um Deus vitorioso. Ele nos orienta a ajudar, ele nos orienta e nos ajuda a vencer o mal com o bem, praticando o bem, vivendo uma vida abundante, uma vida revestida de poder e de graça. Este é o 6º áudio que eu estou gravando acerca da batalha espiritual. Que Deus vos abençoe, amados, que Deus ilumine os vossos olhos da fé, dando a vocês a paz que tanto almeja. Revista-se das armaduras de Deus, leia o livro de Efésios e você vai entender como ser o vencedor. Que Deus vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.